E nós ouvimos sobre o decreto dominical, eu prego sobre isso a vida toda. E agora nós estamos ouvindo algo que tem chamado a atenção. Porque estudando Apocalipse capítulo 13, a besta que surgiu da terra, a besta que surgiu do mar, que são identificados como os dois poderes norte-americanos e o Vaticano. Então, pela primeira vez na história, temos um presidente católico jesuíta e um papa jesuíta. Então, muitos estão dizendo, vão assinar o decreto dominical. Não é isso que deve nos chamar a atenção? Que Ellen White chama de o último ato do drama da história desse mundo, que é o decreto dominical, quando ele acontecer, sair das grandes cidades, irmos indo e tudo mais, ela vai dizendo que deve acontecer, porque junto com o decreto dominical, vem ainda o finalzinho do alto clamor. Ainda a pregação vai estar sendo feita nessa ocasião. A sacudidura está em envolvimento, a chuva serôdia em profusão está sendo derramada, Babilônia deixou de existir, Apocalipse 18:4 cumpre-se, sai dela, povo meu. E esses que estão em Babilônia vão para onde? Para a igreja adventista do sétimo dia? Sim ou não? Deixa eu ver o rosto das pessoas. Responda com acenar aí. Vão para a igreja adventista, sim ou não? Os que saírem de Babilônia. É difícil, né? Sabe para onde eles vão? Vão para onde estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Porque a igreja que vai receber os que virão de Babilônia não é essa. Essa igreja terá passado pela sacudidura. Porque se viessem hoje, se escandalizariam. É pesado o que eu estou falando? Se viessem hoje, se escandalizariam. Nós estamos preparados para os que virão de Babilônia. Porque os que virão de Babilônia virão totalmente tatuados. Virão com os piercings em todos os lugares do corpo. Eles passaram uma vida em Babilônia. O que é Babilônia? Por isso que o Ricardo falou, nesse grupo eu posso dizer algumas coisas, mas eu prego sobre isso de púlpito. Babilônia é confusão. Ali está a mistura de todas as religiões. Ali está Apocalipse 16, que tem como objetivo enganar. Vi 13 espíritos imundos semelhantes a rãs, que vão ao encontro dos reis do mundo para os enganar. E que são esses em profecia? E nós conhecemos a profecia, o que é? É o catolicismo, o protestantismo apostatado e o espiritismo. E hoje o protestantismo apostatado está levando e fazendo uma devassa nas igrejas protestantes. Fazendo uma devassa com ideias, com estilos de vida, com a música, com uma pregação fácil. E hoje os nossos púlpitos da Igreja Adventista estão mesclados de sermões de autoajuda. Quando você chega em casa, você pergunta, o que foi mesmo que o pastor pregou? Abrir a Bíblia, a palavra de Deus, torna-se uma raridade. Tudo data show, ou PowerPoint, não sou o contrário a nada disso. A Bíblia não é aberta. Então nós estamos vivendo um processo de uma teologia líquida, que ela se espalha em todos os níveis e toma conta, porque o líquido faz isso. E a volta de Jesus é pregada de uma forma meio dúbia, vai demorar muito, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou então de uma forma calamitosa que traga medo. O equilíbrio, que é exatamente o título dessa live, a espera saudável, é essa que nós vamos aguardar, como trabalhando como se ele viesse amanhã, estando envolvidos espiritualmente como se ele viesse hoje, mas trabalhando, nos preparando como se ele viesse daqui a muitos anos. Isso que é saudável. A esperança faz com que não entremos no lado do fanatismo e nem do lado do liberalismo, onde pode tudo ou não pode nada. Nós somos de uma igreja equilibrada, de pessoas equilibradas, inclusive na alimentação. Porque se nos propomos a dieta do Éden, que Deus nos dá a graça de termos, vamos apresentá-la com amor. Toda a nossa pregação deve ser apresentada com amor. E nós não vamos ser
seguidos pela retórica do que falamos, mas por aquilo que eu chamo de força moral. E força moral não é o que eu falo, é o que eu vivo. E quando Deus nos dá a bênção da força moral, aonde eu for, eu vou impregnar as pessoas pelas minhas palavras, por aquilo que eu estou comendo, por aquilo que eu estou vestindo, e as pessoas estão me olhando, eu estou pregando. E é, Manassés, como você falou, perguntou, uma pregação agradável, saudável, não de medo, não de terror, porque o juízo de Deus é um momento de libertação, não de opressão. Amém, amém. Glórias a Deus. Pastor, eu vou te fazer mais uma pergunta, mas essa pergunta ela vem depois da pergunta que eu vou fazer agora para o doutor Evon. Mas só para você já saber qual a pergunta que eu vou te fazer, vai ser a seguinte: estamos vivendo num momento em que muitas correntes, dentro da própria igreja, muitos ventos, muita gente falando muita coisa, e parece que informações excludentes, provocando uma insegurança muito grande na Irmandade. E aí, quem é que está com a razão? Né? O pastor falou isso, mas aquele irmão que é muito estudioso falou outra coisa, mas aquele outro pastor que se diz que é pastor também diz outra coisa, etc. Então, daqui a pouquinho, eu vou realmente te dar espaço para o senhor me responder essa pergunta. Qual o caminho seguro neste momento que Jesus Cristo diz que é de grande engano? Mas essa é a resposta, essa é a pergunta, tá? Mas o doutor Evon é o seguinte: nós falamos aqui, e você como médico, né, tem uma visão bastante clara aí daquilo que está acontecendo com a Covid, essa doença, né, Covid-19 e tal, e muitos orando, dizendo: Senhor, faça cessar logo, isso vai passar, e o pessoal dizendo: eu tenho esperança que isso vai passar logo, eu tenho fé que isso vai passar e que vai ficar tudo certo, e vamos poder voltar àquela velha vida, do jeito que a gente gosta de viver, etc. Você chamaria isso de esperança? Se é esperança, qual é a esperança que as pessoas podem ter nesta questão? Qual que é a perspectiva aí com essa doença? Isso nos parece ser um abalo das potestades da terra, porque abalou os 3 poderes da terra, né? Político, o econômico, o natural, o religioso. Há um abalo geral e o ser humano está sentindo isso. Dentro da sua visão médica, do dia a dia, dos atendimentos, daquilo que você faz, das informações científicas que você tem, qual que é a sua visão a respeito de tudo isso? Olha só, Manassés, antes de responder, eu estou feliz pela colocação do pastor Jonas aí. Eu acho que uma grande maioria dos líderes da igreja pensam que nem ele. E a gente vê, por favor, não é uma crítica contra a igreja, é contra nós. A igreja tomando um viés secularista muito forte. Parabéns, pastor Jonas. E vem na minha mente que 7.000 não dobraram os joelhos a Baal. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. Respondendo a tua pergunta, ô Manassés, assim, só para vocês terem uma ideia, nós estamos iniciando março, não temos ainda, temos aí 13 e pouco por cento da população brasileira vacinada e já estamos com 3 variantes novas do vírus. Existe muito mais variantes, mas essas 3 que estão dando sintomas importantes detectadas. Então, nós estamos nota onda do vírus. A diretora da Fiocruz acha que nos próximos 2, 3 anos, alguns trabalhos estão falando nos próximos 10 anos, nós vamos estar ainda convivendo com vírus e variantes de vírus. Então, ou seja, nós estamos agora com 3% de vacinação do vírus base. Temos 3 variantes. As principais vacinas não pegam essas variantes. E que nem o pastor Jonas falou, e pior, que essas vacinas, por exemplo, a Sputnik, a Pfizer, que são vacinas que a gente não conhece. Estamos sendo cobaias, né?
porque mexendo no RNA, mesmo eles dizendo que o RNA mensageiro não entra na célula do DNA do núcleo e tal. Mas assim, ó, a gente vai conviver. E eu vou ser o terceiro nessa manhã a falar. O Ricardo falou, o pastor Jana falou, vai piorar. Vai piorar. Porque diante dessa crise sanitária mundial, que ninguém estava preparado, estamos vendo algo que não vimos. E essa semana ainda vi um professor de medicina, de prêmio Nobel, japonês, dizendo que esse vírus é artificial, ele não é natural, porque ele resiste a várias temperaturas, em situações desérticas e em lugares frios, e isso não é normal no vírus. Então ele tem certeza que esse vírus ele foi feito em laboratório, ele é artificial. E o pior é que ele afirma que ele trabalhou em Wuhan, onde esse vírus foi manipulado por 4 anos. E ele conhece essas pessoas lá. E ele tentou ligação para os técnicos lá. E agora descobriu que todos estão mortos. Então, assim, coisas que estão acontecendo que a gente não tem noção. Então, vai ficar pior, vai. Porque vai vir a quarta, a quinta onda. Eu tenho uma empresária amiga nossa que diz que no Reino Unido, ela está morando na Inglaterra, o primeiro-ministro estava feliz, porque agora, em meados de abril, ele vai abrir um pouquinho o comércio, eles têm um lockdown total, e tem uma esperança para o dia 21 de junho abrir alguma coisa. Imagina o impacto econômico, familiar, emocional dessas pessoas. Então, assim, as notícias não são boas do ponto de vista humano que nós temos aqui. Nós não temos tratamento para esse vírus. E assim que estão lançando a vacina, nós temos outras variantes. Que nós, imagina quantos anos vai demorar para aparecer. Talvez até o final do ano vai aparecer outras variantes mais agressivas ainda. Então, gente, na melhor das hipóteses, 3 anos vão estar usando ainda máscara, distanciamento, etc. E alguns falam em 10 anos. Eu creio fielmente que nós não chegamos lá. Que Cristo vai se manifestar antes, porque a crise econômica, estamos vendo uma Venezuela, um caos. Argentina, mais de 40% em pobreza. Da classe média, 1.900.000 são moradores de rua hoje. Um país que foi destaque. E o nosso ministro da Economia nos fala que se nós não haver uma reação na economia, em 6 meses seremos uma Argentina e 1 ano a Venezuela.